À luz do dia, está ocorrendo um verdadeiro roubo internacional, sem respaldo em nenhuma lei existente. Os Estados Unidos estão atacando a Venezuela de forma direta, capturando navios pertencentes a esse país. Inclusive, pelo que parece, e vamos ver isso já já, ficando com o petróleo venezuelano, um escândalo absoluto que até agora ainda não foi denunciado pela comunidade internacional. Uma verdadeira loucura, um precedente perigosíssimo, porque a partir daqui estamos jogando fora o que é a legalidade internacional e todos estamos passando a seguir a lei do mando e desmando dos Estados Unidos, voltando praticamente à Idade Média de forma direta, onde o que manda não é a legalidade, mas sim a força. O que isso significa para a Venezuela, para os Estados Unidos e para o mundo inteiro? Vamos ver isso já já. Fique até o final, porque é justamente na análise que está a chave de toda essa questão. Vários navios venezuelanos foram recentemente capturados, detidos e apreendidos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos detiveram outro petroleiro na costa da Venezuela. Trata-se do petroleiro Century, que transportava petróleo venezuelano comprado por uma empresa chinesa. O petroleiro não estava sob sanções. Por isso, não estava sendo escoltado por navios da Marinha venezuelana. Lembro que recentemente a Venezuela enfrentou os Estados Unidos e disse que continuaria, claro, enviando navios e continuaria realizando esse comércio internacional, independentemente do que os Estados Unidos achassem no final. No entanto, para realizar isso com sucesso, ela decidiu escoltar esses navios com seus próprios soldados. Mas os navios sancionados, esses navios, não aparecem em nenhuma lista. Ou seja, os Estados Unidos não deveriam ter nenhum problema. Ainda mais porque nem sequer navegam sob bandeira venezuelana e, atenção, o país envolvido, a China, o gigante asiático, é quem está sofrendo um prejuízo sem igual neste momento, porque está ficando sem o petróleo, pelo qual muito provavelmente já tenha pago. E tudo isso, ou seja, ainda restam para nós. É de se esperar, claro, uma reação por parte desse país, o que o tornou uma presa fácil, ou seja, o fato de não ter essa escolta transformou o navio em uma presa fácil para os piratas norte-americanos. Formalmente, a Venezuela já não tinha absolutamente nada a ver com o navio em questão. O petroleiro era panamenho, ou seja, navegava sob bandeira do Panamá. Não estava sancionado, repito. Ou seja, em princípio, o governo de Nicolás Maduro poderia simplesmente lavar as mãos. Mas o precedente a nível internacional aqui é perigosíssimo. Os militares dos Estados Unidos atacaram um navio mercante neutro sem declarar guerra e o capturaram, causando danos à China. Ou seja, isso a gente já viu há muitos anos. Eles estão se atrevendo demais e, muito provavelmente, estão procurando por isso e vão acabar encontrando. Levando em conta que atualmente só os chineses compram petróleo venezuelano, o mais correto aqui é o que um analista escreveu, em particular da parte da China, seria enviar seus navios de guerra para o Mar do Caribe. Agora eles têm um bom pretexto para isso, e escoltar com eles todos os petroleiros que transportam petróleo chinês. Não acho que Trump vá lançar uma agressão aberta contra a China, mas de fato, com isso a China poderia humilhá-lo e muito. Depois vocês me contam. O que vocês acham dessa possível estratégia a ser seguida? Uma estratégia que poderia até ser incomum entre a China e a Venezuela. As imagens que estamos vendo agora mesmo nas nossas telas são justamente dessa detenção, absolutamente ilegal por parte dos Estados Unidos, de um dos 3 petroleiros que até o momento foram capturados da Venezuela. Vídeo do momento da apreensão por militares norte-americanos de um petroleiro com petróleo venezuelano, publicado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Bem, a secretária, na verdade, não só a secretária,
Christine Owen foi quem publicou isso. Os Estados Unidos continuarão impedindo o transporte ilegal do petróleo sancionado, que é usado para financiar o narcoterrorismo na região. Nós vamos encontrá-los e detê-los, comentou Christine Owen ao publicar o vídeo. Segundo o Axios, o incidente ocorreu no início da manhã de sábado. De acordo com o veículo, o petroleiro não está sob sanções dos Estados Unidos e sua tripulação transportava petróleo venezuelano na esperança de driblar o bloqueio. Esta é uma mensagem para Maduro, afirmou uma das fontes do Axios familiarizadas com o ocorrido. Por sua vez, o The New York Times aponta que o navio navegava sob bandeira do Panamá e que a carga supostamente pertencia a uma empresa chinesa. Que confusão internacional! Temos aqui, portanto, fatos absolutamente sem precedentes, gravíssimos, de qualquer ângulo que você olhe, sobre o novo petroleiro capturado com petróleo venezuelano, porque o fato é que foram vários os petroleiros, e Century não foi o único. Muito menos parece que vai acabar sendo o último. Piratas capturam um terceiro petroleiro. A Bloomberg informa que os Estados Unidos abordaram outro petroleiro perto da Venezuela. Trata-se do navio Bella, um com bandeira da Guiana, que estava indo para a Venezuela para carregar petróleo. As autoridades norte-americanas afirmam que o petroleiro fazia parte da chamada Frota Fantasma do Irã, ou seja, já envolve de tudo: Venezuela, China, Irã. O estranho para mim é que não aparece em lugar nenhum a Federação da Rússia, porque de resto, toda a equipe de propaganda ocidental já está envolvida. As autoridades dos Estados Unidos consideram que estão agindo de forma absolutamente correta. Este já é o terceiro petroleiro capturado pelos Estados Unidos no Mar do Caribe, após o anúncio do bloqueio marítimo contra a Venezuela. Em 10 de dezembro, o petroleiro Skipper foi interceptado. Em 20 de dezembro, 10 dias depois, o superpetroleiro transportava 2 milhões de barris de petróleo. Ou seja, o prejuízo que isso causou especialmente para a China é enorme. E o que vamos descobrir a seguir é para onde todo esse petróleo tem sido direcionado. Vocês vão ficar de queixo caído. Ou seja, os Yankees não só agem conforme a lei do que bem entendem, como ainda por cima pegam o petróleo que não lhes pertence, mas por alguma loucura deles, acham que sim, e levam o petróleo direto para o país deles. Ou seja, muito provavelmente, ainda por cima, pode acreditar, é que acabam ficando com ele. A última vez que Bella 1 transmitiu sua posição foi há 4 dias, quando se aproximava das Pequenas Antilhas. E aqui, eu acho que podemos tirar várias conclusões. Em primeiro lugar, o precedente que isso representa em nível internacional. Já não é só perigoso, é que bom, isso não tem igual. Seria preciso parar isso de alguma forma, e muito provavelmente terão que ser os envolvidos a fazer isso. Principalmente aqui. Vamos ver o que a parte chinesa vai dizer sobre isso, porque eles têm muito a dizer. Os Estados Unidos já apreenderam de fato uma espécie de navios. A paradoxo no caso do petroleiro Sanches é que ele não aparece nas listas de sanções por um lado, mas pertence a um comerciante de petróleo chinês. Os americanos afirmam que se trata de uma chamada inspeção consentida. Esse dado me parece muito interessante, ou seja, o que chamamos de consented boarding, em inglês. Ou seja, o navio parou voluntariamente e permitiu que os militares subissem a bordo para verificar a carga. Vocês mesmos participaram disso naquela época? Bem, vocês estão praticamente vendo essas imagens ao vivo, e eu peço que a gente pare por um momento com todo esse assunto, e que vocês deixem seus comentários. Até que ponto vocês acham que realmente pode se tratar de uma detenção consentida ou não? Porque para mim as imagens são bastante claras, e realmente eu não estou vendo consenso nenhum ali. Mas talvez eu esteja errada. Porque realmente, por mais estudos que você tenha, errar é coisa de sábio. E caso eu esteja errada, peço que vocês deixem nos comentários e também deixem lá a opinião de vocês sobre o que estão vendo nessas imagens.
Baseando-me nas imagens, falo do meu ponto de vista. Com o helicóptero americano, principalmente, realmente me parece muito estranho que possamos falar de qualquer tipo de voluntariedade. Cabe mencionar também, e acredito que isso é um ponto-chave nessa questão, que recentemente Maduro declarou que a Venezuela continuará fornecendo petróleo, apesar da pressão dos Estados Unidos. Além disso, a mídia já publicou relatos de que os petroleiros do país navegam normalmente, apesar da retórica ameaçadora de Trump. É justamente por aí que pode estar a chave dessa questão. E eu acho que a Venezuela, de fato, tem se humilhado demais. A Donald Trump, ela jogou a luva diretamente. Na Rússia, dizemos isso quando alguém é desafiado. Bem, antes, no século de ouro da literatura russa, era assim que se convidava uma pessoa para um duelo. Esse duelo típico de pistolas. E eu acho que a Venezuela basicamente fez isso. Pelo menos foi assim que Donald Trump acabou encarando a situação. O que acontece com a empresa americana Chevron? Isso sublinhado com duas linhas bem grossas. Continua trabalhando com a venezuelana. Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima, que está sob sanções desde 2019. Ou seja, aqui as sanções são do jeito que quiser. Aqui pirataria também, mas dinheiro é dinheiro. Ou seja, se pudermos ganhar alguma coisa em cima, vamos acabar fazendo. Enquanto isso, os comerciantes chineses que compram petróleo venezuelano através de navios não autorizados estão sujeitos à interceptação. São claramente dois pesos e duas medidas. E, aliás, são dois pesos e duas medidas aos quais o Ocidente já nos acostumou muito bem. E isso, imagino eu, eles estão fazendo para tentar dissuadir a China de comprar petróleo venezuelano. E assim, de fato, acabam fechando esse bloqueio ao redor do país de forma praticamente indireta, sem realmente precisar aplicar diretamente. A partir daqui, quase nenhuma pressão militar. Por enquanto, não foi informado sobre o destino futuro do navio. Como nota à parte, o direito internacional permite a detenção de um petroleiro se ele não estiver registrado no estado sob cuja bandeira navega. Vale acrescentar que o petroleiro Centuris, por exemplo, navegava sob a bandeira do Panamá, um país conhecido por se submeter aos padrões dos Estados Unidos. A administração Trump demonstrou, portanto, mais uma vez, sua postura muito rígida em relação à frota petroleira venezuelana. Nesse sentido, acredito que devemos interpretar isso de duas maneiras. Uma ameaça muito clara, sim, à Venezuela e também à China. E nesse sentido, acredito que devemos esperar ações de ambas as partes. Ou seja, da Venezuela sim, e acredito que até em menor grau, mas da China também, das quais duvido muito que sejam diretas. Mas acredito que a China vai agir como sempre. Costuma fazer isso mais discretamente, colocando para os Estados Unidos outra ameaça em algum outro lugar, ou, por exemplo, de forma ainda mais indireta. Impossível, oferecendo ainda mais suporte à Federação Russa na operação militar especial. Também me ocorre interagir com os inimigos dos Estados Unidos, seja na Síria, onde agora os Estados Unidos estão conduzindo sua operação militar, seja em algum país da África, onde agora os Estados Unidos também estão começando a se envolver, e até em maior escala. E outra coisa que me parece muito interessante na hora de fazermos nossa análise é esta em particular. Quando eu vi isso, praticamente fiquei de queixo caído. Quer dizer, é impressionante o ponto ao qual chegamos. E aqui está a imagem do momento. O petroleiro Shipper, que havia sido capturado anteriormente pelos americanos, chegou à zona geral de Gola, que é a área de descarga em alto mar de Galveston, para descarregar, atenção, cuidado, 1,85 milhões de barris de petróleo bruto venezuelano em petroleiros menores, que depois podem levar o petróleo para diversos terminais de refino. Em Houston, por exemplo, a essência de tudo isso está no seguinte: os americanos capturaram um petroleiro com petróleo bruto
e agora podem transferi-lo de fato para eles mesmos, processá-lo e usá-lo diretamente para seus próprios fins. E nesse sentido, devemos lembrar as últimas palavras de Donald Trump. Eles ficaram com o nosso petróleo, disse ele sobre a Venezuela, e nós vamos recuperá-lo, ou seja, vamos tê-lo de volta. Será que essa é realmente a forma como eles pensam em fazer isso? Não sei o que vocês acham, mas eu, além de repetir que me parece um fato absolutamente inusitado, acho que é exatamente assim. Através da pirataria. É assim que os Estados Unidos pensam em tentar alcançar seus objetivos dentro da Venezuela? Dá para ver que não tem coragem de atacar militarmente. Dá para ver que não tem intenção de agir diplomaticamente. Então, como sempre, vão escolher o caminho mais ilegal que existe. Nossa, que surpresa enorme!